Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do programa Mercúrio em Virgem, o programa onde eu analiso detalhadamente os aspectos do mapa astral que tu me trouxeres e respondo ao vivo as questões que me encaminham sobre astrologia e sobre interpretação de mapa astral. Sendo que, ultimamente, nós temos vários alunos no curso, na verdade, cada vez mais alunos que estão adquirindo e comprando o nosso curso de astrologia, e as perguntas que vêm para o Mercúrio em Virgem vêm cada vez mais especializadas. Então, vamos nos preparar aqui para novas perguntas de quem está estudando e aprendendo astrologia e vai apresentando dúvidas e questões mais elaboradas, o que é um excelente sinal. Então vamos lá. Então hoje a primeira pergunta é sobre a relação dos planetas na interpretação de um mapa astral com o simbolismo dos mitos, dos deuses antigos. A pergunta é se tem alguma coisa a ver o nome dos deuses com o nome dos planetas, porque todos os planetas que a gente tem nome de deuses, e o que isso teria a ver? Bom, essa é a primeira pergunta, a resposta é que tem tudo a ver. Na verdade, a visão que nós temos de deuses na antiguidade é bem diferente de uma mera adoração religiosa, uma mera crença. Quando os antigos falavam de deuses, eles não estavam se referindo a personagens de culto, e sim estavam se referindo a forças da natureza que personificadas permitiam um melhor acesso e uma melhor interação dos humanos com elas. Por que eu estou explicando isso? Porque muitas formas foram utilizadas para tornar esses personagens, esses deuses, essas forças da natureza, mais acessíveis à vida humana. E uma delas foi a relação com os planetas. Bah, mas como assim? Pois é, os planetas que a gente conhece, que têm nomes de divindades, no caso, acabaram recebendo nomes de deuses romanos. Esses planetas, eles são, sim, uma forma de expressar as forças da natureza que os antigos quiseram personificar. Então, quando a gente estuda astrologia, a gente se depara com esses personagens, com o significado dos planetas no mapa. E a gente pensa, caramba, mas de onde veio isso, né? Por que tal planeta tem tal significado? Sempre tem uma relação física. O Marte, vermelho, deus da guerra, sangue, etc. Sei lá, o Júpiter, o rei dos deuses, é o maior planeta de volume, tem mais satélites. Tem correlações físicas também. Só que se a gente for analisar a relação dos planetas com os deuses que dão nome a eles, tudo no mapa astral fica mais claro. A interpretação se torna mais lógica, mais inteligente. Porque a gente entende que aqueles sábios da antiguidade que nos brindaram com esse conhecimento dessa linguagem da natureza, eles conheciam profundamente a linguagem dos símbolos. E essa linguagem dos símbolos nos permite acessar os arquétipos profundos, nos permite acessar o sentido profundo de muitas coisas da nossa vida. E por essa razão, o que os planetas representam em termos de personalidade humana ficou bem ilustrado através de um conjunto de símbolos associados a uma divindade ou outra. Então isso é uma coisa muito legal, porque nós temos, conhecendo mitologia ou simbologia, simbologia teológica, simbologia das antigas religiões, que a gente chama de mitos, hoje, a gente entende melhor o significado profundo de cada um dos planetas. Então, a relação de Plutão com a morte, enquanto deus da morte, de Marte com a guerra, de Vênus com o amor, são fenômenos da vida humana que cada vez mais podem ser compreendidos, aprofundados, esmiuçados, com o entendimento dos personagens, dos deuses que estão relacionados a eles, tá bom? Então essa é a primeira pergunta, agradeço aí a aluna que trouxe essa pergunta, a relação entre os deuses
e os planetas. Aproveito para fazer um adendo dessa resposta. Os signos também têm muito a ver com os deuses. Deuses e heróis e personagens mitológicos. A mesma relação se verifica no significado dos signos. Cada signo pode ser explicado por um conjunto de forças da natureza que é personificado através dos personagens mitológicos, da cultura de quem está interpretando. Então, esse é o meu adendo aí da primeira pergunta. A segunda pergunta seria sobre quais são as diferentes ferramentas que o mapa astral possibilita se construir ou se criar, né, a partir dele. Essa pergunta é bem interessante porque precisa ser explicada, né? Talvez nem todos saibam, mas existem vários estudos astrológicos diferentes para várias necessidades da vida, sendo que desses vários estudos, o ponto central é o mapa astral. Por isso que eu me dedico a ensinar mapa astral, ensinar a interpretação, leitura, confecção de mapa astral. Porque o mapa astral ele não é apenas a leitura do mapa de uma pessoa, é de um evento que teve um nascimento conhecido. Então isso serve para pessoas, mas serve para muitas outras coisas também. Só que esse cálculo é o que eu ensino a fazer, porque se tu aprende para uma coisa, tu aprende para todas. Então, tu saber a técnica de leitura de mapa astral te abre um leque para diversos outros estudos. Então, a pergunta se refere a quais são esses outros e para que serve. Ou seja, tu aprender a fazer mapa astral vai te possibilitar saber que outras coisas. Vamos lá. Em primeiro lugar, a própria carta natal, né? Ou seja, a leitura do céu do nascimento de um ser humano ou de um evento, etc. Em segundo lugar, análise, o estudo comparativo entre 2 ou mais mapas, que é o que a gente chama de sinastria. O mapa de relacionamentos, ele se torna possível a partir do momento em que a gente conhece a técnica de um. Então, a gente conhece a técnica de um, e aí a gente vai poder fazer a comparação com outros, né? E vai conseguir poder fazer a construção das pontes entre 2 ou mais mapas. Então, esse é muito útil, porque todos estamos participando de vários tipos de relações humanas. Um terceiro seria a revolução solar. Baseado no mapa astral de nascimento, a gente pode analisar ciclo a ciclo de uma vida. No caso, um ciclo anual, que é a revolução solar, que é um ciclo solar, ele pode ser calculado em base ao mapa de nascimento. Então, nós podemos ter o cálculo de uma revolução solar. Então, sabendo o mapa astral, a gente, a partir daí, confecciona a revolução solar. Além disso, a gente tem ainda a análise de trânsitos, que é tu entenderes a relação entre um conjunto de movimentos astrológicos comparativamente ao nascimento de uma pessoa. Então, a gente vê que neste período aqui, a pessoa está passando por um determinado conjunto de trânsitos. Então, esses trânsitos astrológicos são em relação ao mapa de nascimento dela. Um outro cálculo também derivado seria o das progressões. A partir do mapa de nascimento, do mapa astral, a gente pode calcular como progride, como que se projeta no tempo, ao longo, baseado no desenho do mapa astral, como se projeta no tempo todos os ciclos de experiência da pessoa. Então, isso vai ser algo possível de ser calculado a partir do conhecimento do mapa de nascimento. E por aí vai. Existem outros cálculos possíveis, esses aí são os principais. E lembrando que hoje a gente fala de astrologia sob diversas áreas. E essas diversas áreas, cada uma vai utilizar uma ou mais dessas ferramentas citadas. Então, segunda pergunta,
sobre as ferramentas derivadas da ferramenta principal, que é o mapa astral. Tá? Bom, a terceira pergunta é sobre a relação da astrologia chamada pessoal, que é praticada hoje, com a astrologia antiga. Então, essa relação há que se entender uma diferença importante, que é, em toda a história da humanidade, a astrologia não se dedicou tanto, como hoje, a mergulhar nos mistérios da personalidade humana. Como assim, né? Na verdade, o entendimento da pessoa, dos ciclos da pessoa e dos mistérios de uma vida individual nunca foram o principal. Sempre foram um detalhe secundário. O principal sempre foi o entendimento do todo, da relação com a natureza. Então, ao longo da história, esse ponto de vista, esse foco foi mudando. Essa visão mais global, mundial, coletiva, geral da astrologia, enquanto linguagem da natureza para entender os movimentos como um todo, e secundariamente o impacto deles para cada vida humana, esse foco foi mudando. E, em especial no século XX, nós temos a aquisição de um enfoque de vida muito individualista. Eu digo século XX, mas já no século XIX, nós temos o advento da cultura do romantismo. E a cultura do romantismo, ela exalta o valor pessoal. Entendam, isso é algo novo. Antes do século XIX, isso não era comum. Não vai caber aqui explicar muitos detalhes sobre isso, mas a cultura do romantismo, que teve no personagem histórico Napoleão o seu maior expoente, ressaltava o valor individual de um ser humano. E essa mentalidade chega ao seu extremo no século XX. E no século XX tudo gira em torno do conforto pessoal, da aquisição de bens materiais para si, para os seus familiares, para a sua casa, para as suas necessidades. Então, o mundo se torna muito mais egocêntrico. A forma de vida alimenta um egocentrismo nunca antes visto. E a visão de conjunto vai dando lugar a uma visão de necessidades e desejos pessoais como prioridade. Essa mudança de foco afeta todos os aspectos da vida, entre eles o uso da astrologia. Entre milhares deles, o uso da astrologia. Então, o uso da astrologia passa a ser mais pessoal também. E de todas as áreas e de todos os cálculos e técnicas conhecidos ao longo da história, o que mais ganha terreno no século XX é a astrologia pessoal, ou seja, o uso dessa linguagem para decifrar os mistérios de uma personalidade humana, de cada personalidade humana. Então, o uso da técnica do mapa astral se torna o principal para entender a cada um. Então, essa mudança de foco é a resposta da terceira pergunta, porque isso muda tudo, né? Nunca antes na história se deu tanta importância para cada um se conhecer. Isso é bom ou ruim? Nenhum nem outro, né? É uma característica do nosso tempo. Mas é difícil abrir a mente e entender que isso nem sempre foi assim. Bom, então, essa foi a terceira resposta. E agora vamos para a quarta e última resposta, que diz respeito a um outro uso da astrologia baseado no mapa astral, que é chamada astrocartografia. O que é astrocartografia? A própria astrologia é um mapeamento do céu. E mapa, né, o estudo dos mapas, se chama cartografia. Então, quando a gente fala de cartografia celeste, é a leitura, é o mapeamento do céu. Então, a astrologia por si só já é uma cartografia. Então, o que poderia ser, para além disso, essa tal de astrocartografia? Essa nossa quarta pergunta de hoje nos leva a um dos 12 ramos da astrologia moderna. Se vocês tiverem curiosidade de saber mais sobre os detalhes desses 12 ramos da astrologia moderna, recomendo o meu curso
em que a gente aprende tudo isso em detalhes. Mas aqui não vai dar tempo para explicar muito. Só digo que o primeiro e mais importante hoje dos 12 ramos, das 12 áreas da astrologia moderna é a astrologia pessoal, pelas razões já explicadas na terceira pergunta. Ok? Melhor na terceira resposta. E então, essa astrocartografia, o que poderia ser? Não vai ser o mapeamento do céu, porque isso já é o que a astrologia faz por si só. Vai ser o mapeamento da Terra. Como assim? É cartografia de mapa geográfico mesmo. Mas e o que isso tem a ver com a astrologia? A astrocartografia, ela calcula o lugar mais adequado para um evento. E isso se baseia, é um cálculo um pouco complexo, que cruza latitudes e longitudes, para identificar qual o local que é mais propício e menos propício para um evento, conforme, claro, o mapa possível de um evento. Ou, para certa pessoa, existem regiões do globo que são energeticamente mais favoráveis para ela, conforme o mapa de nascimento dela, e outras menos favoráveis. Então, nós temos, através da astrocartografia, a possibilidade de entender várias coisas acerca da nossa situação no mundo a partir do nosso mapa astral. É um ramo derivado da astrologia, né? Tem gente que se dedica especificamente a isso, tem gente especializada nisso. Não é a minha especialidade, pelo menos até o momento, mas eu já fiz alguns cálculos muito interessantes sobre as localidades mais e menos favoráveis para mim e para determinados experimentos ou até para determinados momentos da vida. Muitos de nós têm uma experiência importante num lugar e depois de outro lugar, e depois de um certo tempo, a pessoa se muda ou passa a viver noutra cidade, noutra região. E às vezes isso pode ser evidentemente benéfico para a energia dela, para a saúde, ou para a vitalidade, para a força dela, ou para o desenvolvimento enquanto ser humano, e por outro lado pode ser às vezes maléfico. Então isso astrologicamente pode ser calculado. Existem regiões, meridianos do globo, da superfície da Terra, que ou por onde circulam determinadas energias astrológicas mais ou menos compatíveis com cada mapa astral. Então aí nós temos essa relação entre o mapeamento da Terra e o mapeamento do céu. Então isso é astrocartografia, é uma especialidade bastante refinada, né? Ou seja, não ajuda muito a gente fazer esses cálculos superficialmente, mas o que ajuda é a gente, no caso de dominar ou mergulhar nesse conhecimento, poder fazer um uso bastante profundo do significado de cada lugar como afetação para cada mapa. Bom, essas aí foram as 4 perguntas de hoje. Eu acrescento que todas essas respostas, elas estão relacionadas no nosso curso. E o curso de astrologia serve não só para quem quiser aprender a fazer mapa astral para curiosidade, porque isso realmente vai ser difícil, mas para autoconhecimento. Claro, serve muito, ajuda muito quem quer desenvolver o seu autoconhecimento através dessa linguagem da natureza, mas ajuda fundamentalmente quem quer se conectar com o universo e dessa forma servir os demais, servir a humanidade, ser um canal desse idioma, desse conhecimento para promover melhores relações. E quem sabe atender, trabalhar com isso e colocar a serviço do próximo esse conhecimento que é tão libertador. É um conhecimento tão transformador para quem o tem e para quem o oferece. Então, só posso dizer que eu sou suspeito e que é muito gratificante trabalhar com isso. É uma energia muito boa e a gente mexe com o melhor do ser humano. Então, convido vocês a conhecerem mais e também agradeço a presença e a participação de todos os amigos que aqui nos acompanham, seja nas lives, seja nas mensagens, nos cursos, e continuaremos aqui
oferecendo conteúdo de qualidade sempre no nosso canal. Foi um privilégio ter estado com vocês, obrigado pela presença e até a próxima live. Tchau!